falamos aqui no ofertório, né, para quem está assistindo o DVD possa entender. Neemias era um homem de oração, Neemias era um homem de ação, e quando ele soube o estado de Jerusalém e o que o povo estava vivendo, ele não se conformou. Não é possível que essa seja a vontade de Deus. Uma cidade destruída, sem muros, as portas queimadas, o povo vivendo com falta, sem ter como se proteger, sem ter como se defender. Não é possível que isso seja a vontade de Deus. Não é possível que Deus não queira mudar essa situação. Não é possível que não haja alguma coisa que a gente possa fazer. Neemias era um tipo de pessoa assim, que quando ela via as coisas, ela não se conformava. Ele cria em Deus, ele orava a Deus, ele era um homem que tudo que ele resolvia com oração, não é? Então, isso mexeu com ele. Infelizmente, querido, existem pessoas que às vezes estão no meio das ruínas, estão no meio de situações precárias, deficientes, com falta de tudo, mas se conformam, se acomodam, ficam aguardando, esperando alguém fazer alguma coisa, ficam aguardando o céu se mover, Deus se mover, não é? Ficam aguardando. Neemias não era assim. Quando ele sabia de uma situação, como ele era um homem de oração e de muita ação, essas coisas mexiam com ele. Quando os informantes chegaram e disseram para ele o estado de Jerusalém, isso mexeu com o coração dele, não é? Diz a palavra, querido, no capítulo 1, que Neemias chorou. Talvez isso já tenha acontecido com você. Comigo já aconteceu muitas vezes. Às vezes uma pessoa chega comigo no gabinete, começa a contar a vida dela, eu começo a chorar, porque mexe comigo. Eu digo, meu Deus, nunca imaginava que tal pessoa vivesse essa situação, não é? Neemias chorou. Você já chorou ouvindo o problema de alguém? Já chorou assistindo lá na televisão, vendo alguma coisa passar, não é? Mexe com você. Não estou falando de novela, não, mas você está vendo alguma coisa que você vê lá, que está acontecendo, que é real, que é um fato, e te mexe. Neemias chorou, e ele não queria se conformar, que as coisas tivessem que continuar assim. E aqui, querido, tem uma coisa interessante para nós. Entre Neemias 1 e Neemias 2, entre um capítulo e o outro, 4 meses se passaram. 4 meses. O que é que Neemias fez nesses 4 meses? Ele orou, ele jejuou, ele intercedeu, não é? Isso aqui é muito importante para a gente, querido. Porque olha só, Neemias, querido, era uma pessoa de poder, de influência. Ele estava ao lado do rei mais poderoso da ocasião. Então ele tinha muito como agir, como ter atitude. E ele não fez isso. Ele orou. Ele não foi impulsivo. Ele não tentou fazer as coisas do jeito dele. Não, ele buscou a Deus, ele orou a Deus, ele jejuou, ele intercedeu. Isso aqui é uma lição para nós, especialmente nós, quem aqui como eu diz assim, eu sou uma pessoa, se deixar eu já vou fazendo. Tem alguém aqui impulsivo? Né? Se alguém conta uma coisa, você já quer resolver, você já quer fazer alguma coisa. E quantas vezes, querido, a gente faz isso sem pedir nenhuma direção a Deus? Faz no impulso, faz no sangue quente, não é? A coisa nem chegou, então você já sai fazendo. Então isso aqui, esse homem tinha poder para fazer muita coisa. Ele era influente, ele estava do lado do rei mais poderoso. No entanto, ele orou. Isso aqui é uma lição para nós. Meu irmão, nesse ano, não faça nada sem orar primeiro. Não faça nenhuma escolha, não tome nenhuma decisão sem orar primeiro. Domestica essa tua impulsividade, não é? Domestica essa vontade, não é? Ontem de manhã acordei, falei para minha mulher, vamos lá não sei aonde, que eu quero comprar isso, que eu quero comprar aquilo, e ela, oba, comprar, vamos lá.
Só que Neemias já estava no meu coração. Neemias estava no meu coração, eu já fiquei pensando, será que eu devo ir lá comprar mesmo? Eu acabei de me livrar de uma porção de dívida. Não é bom quando você se livra de dívida? Paga as contas. Eu digo, caramba, eu vou me meter em conta outra vez, em dívida outra vez. Aí virei para minha mulher e disse assim, vamos almoçar no Cobal. Vamos fazer por menos. E é verdade, querido, parei ali um momento, porque eu sou impulsivo. Eu sou atirado. Tem alguém aqui atirado? Né? Atirado. Se joga logo, quer fazer logo, não é? Então, a gente tem que domesticar isso e orar a Deus. Será que esse é o momento para mim contrair uma dívida? Será que esse é o momento para mim abrir um negócio? Será que esse é o momento para mim fazer? Não é? Isso aqui, ele me faz ver que a gente tem que orar, queridos. Não é, queridos? Essa é uma palavra, queridos, para esse ano, que está começando na nossa vida. Não é? Um ano em que Deus vai organizar muita coisa na sua vida. Não é? Deus vai trazer restauração. Mas que a gente, antes de agir, a gente tem um tempo de oração. Antes de abrir a boca e falar, ora. Antes de tomar uma decisão, ora. Antes de dizer um sim, ora. Antes de dizer um não, ora. Antes de falar tudo que está na tua cabeça, para um tempo e ora. Não é? Porque muito da nossa impulsividade atrapalha. E aqui Neemias ele ensina para a gente, querido. Né? Ele era um homem de oração, mas também era um homem de ação. Não é? Então essa é uma palavra para nós. Talvez você hoje também veja ruínas na tua vida, portas queimadas, tem coisas inacabadas. Tem coisa na tua vida que ficou pela metade. Foi até um ponto, mas daí não prosseguiu. Meu irmão, não fica aí no meio dessas ruínas, do que está incompleto, do que está inacabado. Não fica aí esperando que outros façam alguma coisa. Talvez alguns de nós aqui, queridos, precisamos sacudir essa acomodação, essa resignação, essa conformação. Talvez alguns de nós aqui precisamos voltar a orar como a gente orava antes. Diga isso para o teu irmão. Meu irmão, volte a orar como você orava antes. E se você não orava, comece a orar, meu irmão. Fala para o pastor aqui, pode dizer, pastor, volta a orar. Você era um homem de oração. Volta a orar como você orava. Quem aqui, querido, tem coragem de dizer, eu não oro hoje como eu orava antes? Quem tem coragem? Quem aqui é um supra-sumo de oração? Levante as mãos. Ih, que beleza, tem alguns heróis aqui de oração. Não é, queridos? Oração é uma coisa que a gente às vezes ora. Não vê resposta, a gente desanima. Então, querido, aqui, primeira coisa que a gente vê aqui, que a gente aprende com Neemias, é que Neemias orou. Né? Então, uma palavra para a gente. Está começando o ano, tem coisa que está faltando, tem coisa que não se cumpriu o ano passado, tem coisa que ficou pela metade, tem coisa que ficou incompleto, tem bênção que veio, mas veio só um pedaço. Meu irmão, volte a orar. Amém? Volte a orar pelas suas ruínas. Amém, querido? Então, a primeira atitude, volta a orar por aquilo que está inacabado, por aquilo que está incompleto, por aquilo que está faltando. Amém, querido? Primeira atitude de Neemias foi uma atitude de oração. Amém? É uma oração. Sem oração, as coisas não acontecem, querido. Seguida, querido, ele começou a fazer alguma coisa, porque ele era um homem de oração e um homem de ação. Ele não era aquela pessoa que orava e não fazia nada. Ele orava e, segundo Deus lhe falava em oração, porque na oração você tem que ter um tempo que você fala com Deus e tem um tempo que você tem que escutar Deus, esperar de Deus. Isso vem pela palavra, isso vem por algo que Deus coloca no teu coração, amém? Isso